O milionário corre desesperado ao ouvir crianças gritando por ajuda na escura noite. A noite estava silenciosa, exceto pelo eco distante de gritos. Arthur Martins, um milionário isolado em sua mansão opulenta, advertido por um pressentimento sombrio, tentou ignorar. Não são meus problemas, pensou, enquanto sua mente vagava para um passado repleto de conquistas e traições. Mas os gritos, agudos e aflitos, cresciam em intensidade, atravessando as paredes geladas da sua fortaleza. Uma sensação estranha se instalou em seu peito, um aperto que ele não sentia há anos. Ele se recostou na poltrona de couro preto, cercado por memórias emolduradas de negócios vitoriosos e rostos sorridentes. Porém, aquela noite parecia diferente. Era como se a sombra de sua própria história estivesse viva, chamando para ele com vozes inocentes. O som das crianças parecia rasgar a atmosfera pesada da mansão. Ele fechou os olhos, tentando se blindar, mas a realidade era implacável. Os gritos não eram. Com um suspiro, Arthur levantou-se. Ele caminhou hesitante até a porta de entrada, as mãos tremendo levemente. A brisa gélida da noite o envolveu como um manto. Puxando-o para fora da segurança de sua casa, ele se viu diante de uma cena desconcertante. Um grupo de crianças perdidas vagava pela rua, olhos arregalados, expressões de pura angústia, seus corações batendo forte, risos infantis transformados em ecos de desespero. "Oi! O que aconteceu?" ele gritou, sua voz carregada de confusão e preocupação. Elas se aproximaram, pulsando com uma energia frenética, revelando um misto de medo e esperanças. Uma menina com cabelos cacheados, sujos e desgrenhados, ergueu a mão e apontou para o escuro da floresta à sua direita. Nós estávamos brincando e a gente se perdeu." Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, algo dentro dele começou a mudar. Um flash de reconhecimento. Então uma sensação ainda mais intensa. A menina que falava, com lágrimas escorrendo pelas bochechas, era familiar demais. O coração de Arthur parou. Não pode ser, ele quase sussurrou. A ideia de que aquela criança, com medo nos olhos, pudesse ser sua filha desaparecida, fruto de um amor proibido, cortou seu coração como uma faca afiada. A revelação paralisou-o. Sua mente girava, e a culpa por tê-la perdido há anos invadiu sua alma. Mas antes que pudesse articular seus pensamentos, uma figura familiar surgiu nas sombras da entrada da mansão, um dos seus homens de confiança. Os olhos dele, normalmente serenos, agora refletiam uma ambição traiçoeira. "Arthur, é melhor voltar para dentro. Essa situação não é o que parece." Os sussurros dele pareciam carregar intenções ocultas. Arthur se deparou com um dilema moral. De um lado, a verdade, uma filha perdida. Do outro, a traição de alguém que sempre esteve próximo. O tempo estava se esgotando e a necessidade de desmascarar um traidor, uma sombra maior parecia se aproximar. Ele olhou para as crianças. A esperança em seus olhares infantis misturava-se ao seu pavor. Mas quem poderia ser confiável em meio a tantos segredos? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Arthur olhou fixamente para a menina em sua frente.
o desespero em seus olhos, a semelhança com que ele lembrava, era um golpe no peito. A minha filha não pode ser ela, pensou, mas a imagem dela não saía da sua mente. Ele engoliu em seco. O que estava acontecendo? As crianças atrás da menina continuavam a olhar, desesperadas, suas pequenas almas pedindo socorro. O homem de confiança, Lucas, deu um passo à frente, o semblante frio como o vento da noite. Arthur, pense bem, você não pode se envolver com isso. Não faça algo que você vai se arrepender depois. As palavras de Lucas soaram como um alerta, mas Arthur não estava ouvindo. O impulso de proteger a criança falava mais alto. Vem, me conta mais, ele pediu à menina, tentando ignorar a ideia de que Lucas poderia estar certo. O garoto ao lado dela, com um boné torto e joelhos arranhados, interrompeu. A gente estava brincando na floresta, e uma sombra, ela levou a gente para longe. A brisa fria parecia sussurrar segredos, e o coração de Arthur acelerou. Uma sombra? O que isso significava? Ele começou a caminhar em direção à floresta, mas Lucas o agarrou pelo braço. Você não tá vendo? Isso é uma armadilha. Não entre! Desesperado, Arthur puxou o braço de Lucas. Tô tentando salvar minha filha, Lucas. Você não entende isso? Enquanto lutavam, o chão sob seus pés tremeu. Um momento de silêncio ensurdecedor pairou no ar, antes de um rugido profundo e ensurdecedor ecoar da floresta. O mato se agitou e a escuridão parecia se retorcer como se estivesse viva. Arthur ficou paralisado, o coração batendo descompassado. O que foi isso? Ele sussurrou, olhando para as crianças que agora tremiam, unidas, como se fossem um só ser. E Lucas, também surpreso, soltou um riso nervoso. Você não pode acreditar em tudo, Arthur. Essa história de sombras, crianças, pode ser só uma velha lenda. Mas Arthur não precisava de lendas. Naquela fração de segundo, um raio de luz cortou a noite e ele viu. Uma figura alta, envolta em escuridão, emergia da floresta. Os olhos brilhavam como brasas. Arthur. O sussurro cortante da figura infernal fez seu estômago revirar. Aquela voz era de alguém que ele conhecia. Não podia ser. Não pode ser você, ele gritou, recuando. Era Marisa, a mulher que ele amou e perdeu, aquela que levara sua filha com ela. Ela havia sido dada como desaparecida há anos, e agora estava de volta. Mas a transformação em seu olhar era aterradora. O riso que ele conheceu agora era um eco distorcido, uma sombra do que ela havia sido. Você deixou tudo para trás, Arthur. Agora que eu estou de volta, você vai deixar ela de novo? Ela disse, os olhos fixos nas crianças. Arthur sentiu um nó na garganta. O que você quer de mim? O que aconteceu com você? E com a nossa filha? O desespero tomou conta dele. Não sabia se Marisa tinha algo a ver com os gritos das crianças ou não, mas sabia que precisava de respostas. As crianças começaram a recuar, mas a figura de Marisa se aproximou lentamente. Elas não são inocentes, Arthur. São a ponte, uma chave. Você precisa decidir, salvar ou sacrificar. A tensão no ar era elétrica. Arthur olhou para as crianças e viu a verdade brilhar de forma grotesca em seus olhos. O que ele não sabia era que a verdadeira traição não vinha de Lucas, mas do passado que ele achava ter enterrado. Marisa não. Ele começou a protestar, mas a escuridão já estava se fechando ao seu redor. Enquanto os filhos da floresta se aproximavam, o tormento de Arthur se consolidava. Ele sabia que tudo o que acreditava ser verdade estava prestes a ser desmantelado. E ao olhar para as crianças, ele percebeu que precisava escolher rapidamente. Com uma luta interna, o que parecia ser a salvação
poderia se transformar no seu maior pesadelo. A sombra de Marisa sorriu. Escolha, Arthur. Rápido, e com um movimento abrupto, o chão sob eles começou a desmoronar, puxando todos para a escuridão. O desespero pulsava em suas veias, e a última coisa que ouviu foram os gritos amplificados, agora vindo de dentro dele mesmo. A cena desvanecia, deixando apenas o eco das escolhas não feitas, e uma única pergunta ressoava em sua mente. Quem realmente era a traição? Arthur estava paralisado, as palavras de Marisa ecoando em sua mente como um sino funesto. Escolha, Arthur. Rápido! O chão tremeu sob seus pés e a escuridão começava a engolir o mundo ao seu redor. Ele olhou para as crianças. O desespero estampado em seus rostos o forçou a pensar. Mas sua mente falhava. Ele precisava de tempo, de clareza, e a única coisa que via é a sombra de Marisa se aproximando, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. As crianças estavam ecoando, sem saber o que fazer, tremendo sob suas pequenas esperanças. Um passo à frente, e a figura de Marisa se aproximava, como se quisesse envolvê-los em seu domínio. O que era aquela escuridão? Do que ela estava falando? Ele olhou novamente para a menina com os cabelos cacheados, uma onda de lembranças quase esquecidas batendo à porta de sua mente. Marisa, você não pode controlar isso. Elas são apenas crianças, Arthur gritou. A cada palavra seu coração se acelerando ainda mais. Mas, enquanto ele falava, a figura de Marisa começou a se desvanecer lentamente. O que estava acontecendo? E então, um som diferente cortou o ar, como um tambor distante. Um caminho se abriu entre as sombras. Do fundo da floresta, uma luz intensa surgiu, tão repentina que todos os presentes piscaram, ofuscados. O traiçoeiro silêncio foi quebrado. Uma figura surgiu da luz. Uma mulher, alta, imponente. Arthur reconheceu o rosto quase imediatamente. Era Lara, sua mãe. A mulher que ele pensou ter perdido definitivamente quando ainda era apenas um menino. Arthur, você precisa fugir. Ela gritou com uma força que o fez estremecer. O tom de sua voz estava carregado de urgência. Enquanto isso, a expressão de Marisa se transformou de satisfação em pura fúria. A tensão aumentava, como se linhas invisíveis entre as três figuras estivessem se esticando até o limite. Não, por que você está aqui? Arthur gritou, confuso e apavorado. Lara havia desaparecido em um acidente trágico quando ele era jovem. E agora ela estava ali, como se o tempo não tivesse passado. A realidade não fazia sentido, e o medo envolveu seu coração. Esse lugar não é seguro. Você está em perigo, Arthur, Lara disse, avançando na direção dele. Mas Marisa não estava disposta a permitir que ela se aproximasse. Um grito agonizante escapou de seus lábios, distorcendo-se em algo sobrenatural. Você não pode interferir. Ele precisa escolher. As palavras de Marisa cortaram a atmosfera como uma faca. Arthur sentiu a pressão aumentar e tudo ao seu redor começou a girar. A conexão entre eles parecia ter mudado. Sua mãe, que considerava uma memória distante, agora estava lutando por ele contra a própria mulher que acreditava ter perdido para sempre. Arthur, ouça! Gritou Lara. Marisa não é quem você pensa. A sua filha, ela não está perdida. Ela está aqui, mas você precisa acreditar em mim. As crianças começaram a chorar,
o desespero aumentando. O chão tremeu novamente e as sombras avançaram. Arthur estava no meio de tudo isso. Entre a mulher que amava e a que pensava ter perdido, a verdade estava prestes a ser revelada, mas seria ele capaz de suportar o que teria que confrontar? Ele tinha que decidir rapidamente. Em meio ao caos, o que parecia ser uma escolha simples, agora se tornava uma armadilha mortal. Lara alcançou seu braço. Não confie nela. Você já fez isso antes e viu onde isso levou. Quando ele olhou para Marisa, seus olhos mais penetrantes do que nunca, imaginou o que ela realmente queria. Então, em um momento de pura revelação, uma nova verdade surgiu em sua mente. O tempo parou. A última pergunta pairava no ar. Quem era realmente o traidor nesta história emaranhada? E mais importante, a escolha de Arthur poderia custar tudo o que ele tinha? A escuridão se aproximava e ele precisava decidir antes que fosse tarde demais. Arthur estava paralisado, as palavras de Marisa ecoando na sua mente como um sino funesto. Escolha, Arthur. Rápido. O chão tremeu sob seus pés e a escuridão começava a engolir o mundo ao seu redor. Ele olhou para as crianças. O desespero estampado em seus rostos o forçou a pensar, mas sua mente falhava. Ele precisava de tempo, de clareza, e a única coisa que via era a sombra de Marisa se aproximando, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. As crianças estavam recuando, sem saber o que fazer, tremendo sob suas pequenas esperanças. Um passo à frente, e a figura de Marisa se aproximava como se quisesse envolvê-los em seu domínio. O que era aquela escuridão? Do que ela estava falando? Ele olhou novamente para a menina com os cabelos cacheados, uma onda de lembranças quase esquecidas batendo a porta de sua mente. Marisa, você não pode controlar isso. Elas são apenas crianças. Arthur gritou. A cada palavra, seu coração se acelerando ainda mais. Mas enquanto falava, a figura de Marisa começou a se desvanecer lentamente, como se estivesse sendo sugada pela própria sombra que a cercava. O que estava acontecendo? E então, um barulho diferente cortou o ar, como um tambor distante. O chão sob eles, mais uma vez, começou a tremer, mas agora era diferente. As sombras atrás de Marisa recuaram, como se estivessem fugindo de algo. Do fundo da floresta, uma luz intensa surgiu, tão repentina que todos piscaram, ofuscados, e a tensão no ar se transformou em um rugido ensurdecedor. Uma figura surgiu da luz, uma mulher alta e de olhos penetrantes. Era Lara, sua mãe, mas algo estava diferente. Ao se aproximar, Arthur notou seu rosto. A expressão que antes era de preocupação, agora estava contida em um sorriso enigmático. Arthur, você precisa me seguir. Mas a urgência em sua voz parecia se misturar com uma estranheza que ele não conseguia ignorar. Não, por que você está aqui? Arthur gritou confuso. A mulher que acreditava ter perdido definitivamente quando era jovem agora estava ali, e ele não sabia se estava sonhando. Um medo tomou conta dele. As palavras de Marisa ecoavam em sua mente, e a peça do quebra-cabeça começava a não se encaixar. Lara olhou para Marisa, e o olhar dela se entrelaçou como se uma batalha não verbal estivesse acontecendo. Você não pode interferir, Lara. Ele precisa escolher. Marisa gritou, agora com uma fúria que nem Arthur jamais tinha visto. A tensão se intensificou. O chão debaixo deles parecia estar se desfazendo, enquanto sombras dançavam como espectros ao redor. De repente, Lara fez um gesto repentino, e uma onda de luz irrompeu de suas mãos, colidindo com as sombras. A escuridão hesitou, mas assim que a luz tocou Marisa, houve um grito estridente. Marisa foi jogada para trás,
caindo enquanto murmúrios de dor escapavam de seus lábios. Em um instante, a figura no chão se convulsionou. E quando a poeira assentou, Arthur não podia acreditar no que via. Marisa estava se transformando. A pele dela começou a se esticar, como se uma máscara estivesse sendo tirada. A sombra se dissolveu, e o que restou foi algo monstruoso. O que era aquela entidade? O terror tomou conta de Arthur. Aquela não era a mulher que ele conhecia. O que estava invocando nas crianças? Arthur! Arthur! A voz de Marisa agora soava grotesca, como se estivesse sendo moldada por forças sombrias. Eu sou o que você temia, a traição que você nunca viu. E nesse momento, uma revelação assustadora despencou como uma pedra sobre seu coração. Lara, sua mãe, não havia voltado para protegê-lo. Ela estava ali para corrigir um erro anterior, um mal nunca entendido. Arthur sentiu a vida escorregar de suas mãos, e a pergunta agora gritando em sua mente era: quem realmente era o traidor nesta história? As sombras ao redor pareciam aguardar, prestes a fazer a escolha por ele, enquanto o eco das crianças aterrorizadas aumentava. Ele tinha que decidir rapidamente, antes que fossem engolidos por toda essa treva. A única certeza que restava era que a revelação desfeita mudaria tudo. E no fundo, ele sabia que o verdadeiro terror estava apenas começando. Arthur estava paralisado, as palavras de Marisa ecoando na sua mente como um sino funesto. Escolha, Arthur, rápido! O chão tremeu sob seus pés, e a escuridão começava a engolir o mundo ao seu redor. Ele olhou para as crianças. O desespero estampado em seus rostos o forçou a pensar. Mas sua mente falhava. Ele precisava de tempo, de clareza, e a única coisa que via era a sombra de Marisa se aproximando, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. As crianças estavam recuando, sem saber o que fazer, tremendo sob suas pequenas esperanças. Marisa avançava, um espectro de terror, enquanto Lara gritava: Arthur, escolha a luz! Acredite em mim! A tensão crescia, as sombras se movendo, como se tivessem vontade própria. Arthur estava encurralado entre as duas mulheres, uma postura que exalava inquietação. Numa fração de segundo, tudo parecia se desenrolar com uma clareza aterradora. Não posso escolher, gritou ele, mas era tarde demais. A luz irrompeu do corpo de Lara, uma radiante aurora que parecia engolir a escuridão. Quando Marisa foi tocada por ela, algo extraordinário aconteceu. A expressão dela se transformou de fúria para pavor absoluto. Uma onda de energia envolveu, e então uma cena inesperada desabou na frente de Arthur. Era um passado, seu passado. Os dois eram crianças, jogando num dia ensolarado. Ele e Marisa, felizes, sem uma sombra no horizonte. Mas, enquanto as imagens se desenrolavam, uma pancada de dor atravessou seu coração. O que era isso? A memória não só trouxe emoções, trouxe revelações. Ele percebeu que Marisa não era apenas uma amante perdida. Ela sempre esteve ligada a ele de uma forma profunda. Quando as memórias continuaram a fluir, as crianças começaram a desaparecer ao redor deles, como se tivessem sido sugadas por um redemoinho. E Marisa estava transformando-se, não em um monstro, mas em algo mais insidioso. Você não pode me deixar, Arthur. A voz dela agora se misturava com a de Lara, criando uma cacofonia de amor e conflito. As crianças começaram a gritar, e o som se amplificou de forma ensurdecedora. Arthur cobriu os ouvidos, enquanto a dor na sua cabeça aumentava. Marisa estendeu a mão, agora parecendo mais vulnerável. Arthur,
Não sou tudo isso. Eu só queria proteção. Estava tentando te salvar. As palavras dela ressoaram como um eco em sua mente. Ele se lembrou de tudo o que aconteceu antes, as escolhas que o levaram até ali, as suas decisões erradas, sua ambição cega e negar a realidade. Com a luz de Lara em rampante movimento, Arthur se viu encarando a verdade. A traição que Marisa mencionara não era dela. Ele havia traído a própria família ao deixar seus deveres e fugir para o mundo das sombras. Você manipulou tudo isso. Estamos aqui por causa de você, gritou, a adrenalina queimando em suas veias. Por favor, Arthur, você não pode fugir da verdade, Marisa berrou, suas palavras agora entremeadas com uma tristeza palpável, como se todos os seus sentimentos estivessem desmoronando. O choque a transformou. Como se cada palavra que saísse de seus lábios estivesse carregada com o peso do passado. Mas mesmo assim, ele hesitou. Então, o chão estremeceu violentamente. Lara estava entre eles como um escudo, mas não pôde contê-la. Uma fissura se abriu no solo e do fundo uma porta negra se formou, sugando luz e som. E no centro da escuridão, as crianças começaram a ser puxadas para dentro. Arthur gritou, mas a voz dele foi consumida pela terrível clamor. Ele olhou desesperado para Lara, e naquele instante, algo dentro dele se quebrou. Ele percebeu que precisava confrontar a sombra. E quando ele se virou para encarar o que estava a caminho, viu não a figura de sua mãe, mas a sua própria imagem refletida na escuridão. Um menino travesso, cheirando a sonhos e liberdade, mas também com um fardo maior do que ele poderia imaginar. Arthur, Marisa chamou, sua voz agora se misturando ao desespero das crianças. Se você não me ajudar, eles irão desaparecer. Ele parou. Diante dele, o que parecia ser uma escolha, tornou-se uma armadilha. Se ele salvasse as crianças, enfrentaria sua própria escuridão. Se não o fizesse, tudo o que ama seria perdido. E a verdadeira natureza de seu vínculo com Marisa desaparecia nas sombras ainda mais profundas. A pergunta ecoou em sua mente. Quem era realmente o traidor nesta história? As crianças começaram a desaparecer mais rapidamente, e enquanto a escuridão se aproximava, Arthur teve a sensação de que a verdadeira escolha nunca foi sua, mas de um destino muito mais maligno. E no gesto final de desespero, ele estendeu a mão, e naquele momento, tudo se apagou. Arthur estava paralisado, as palavras de Marisa ecoando na sua mente como um sino funesto. Escolha, Arthur. Rápido! O chão tremeu sob seus pés, e a escuridão começava a engolir o mundo ao seu redor. Ele olhou para as crianças. O desespero estampado em seus rostos o forçou a pensar, mas sua mente falhava. Ele precisava de tempo, de clareza, e a única coisa que via era a sombra de Marisa se aproximando, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. As crianças estavam recuando, sem saber o que fazer, tremendo sob suas pequenas esperanças. Marisa avançava, o espectro de terror, enquanto Lara gritava, Arthur, escolha a luz, acredite em mim. A tensão crescia, as sombras se movendo como se tivessem vontade própria. Arthur estava encurralado entre as duas mulheres, uma postura que exalava inquietação. Numa fração de segundo, tudo parecia se desenrolar com uma clareza aterradora. Então, um tremor ainda mais forte abalou o chão. De repente, como uma onda poderosa, uma luz despontou, fazendo até Marisa recuar. Mas não era a luz de Lara. Era uma luz estranha, azul e pulsante, que brotava de uma fenda aberta no solo, revelando uma profundidade sem fim. O ar se encheu de um zumbido agudo e a visão de Arthur foi ofuscada. Ele cortou a respiração, sentindo uma pressão crescente
que parecia puxá-lo em direção à fenda. E nesse instante decisivo, uma figura emergiu de dentro dela, uma verdadeira visão do abismo. Todos olharam atordoados. Era uma versão mais jovem de Marisa. Mas não era apenas isso. Seus olhos brilhavam com uma expressão que Arthur nunca tinha visto. Sou eu, Arthur. Sou eu de verdade. A voz ecoou, mais poderosa e serena do que a de Marisa. Apenas uma parte de mim foi sugada pela escuridão. As crianças estavam em choque, suas pequenas almas paralisadas pelo pavor, enquanto Lara olhava de Arthur para essa nova Marisa. O tempo parecia ter congelado. Você não sabe, Arthur. A nova Marisa continuou, enquanto a forma dela pulava entre elas, as sombras hesitando. A verdadeira traição não é de quem você pensa. O olhar delas estava fixo em Lara agora. A traição é a própria luz que você confia. Arthur sentiu seu coração disparar. Como assim? Ele nem tinha tempo para processar. Mas a fúria e a confusão em sua mente não podiam ignorar a lacuna. O que você está dizendo? Como isso é possível? Quando eu fui embora, autoimposta escuridão tomou conta. Não a minha escolha. Mas você foi alimentado por essa mesma luz. Ela levou nossa filha. Os olhares se entrechocaram e uma verdade sombria começou a se formar no ar pesado. Os gritos das crianças tornaram-se um coro de verdadeira angústia. E, de repente, Lara avançou, colocando-se entre a nova Marisa e Arthur. Não acredite nela, Arthur. É uma armadilha, uma ilusão. Uma mentira elaborada. Ela quer dividir a gente. A tensão no ar era eletrizante. Arthur estava preso, dividido entre as duas realidades. As frases ecoavam em sua cabeça. As crianças choravam e tudo se tornava caótico. No instante em que ele olhou para a parte mais nova de Marisa, viu não apenas a cara de sua amada, mas também a de sua filha. Vocês tiveram uma filha, uma luz, e eu tinha que protegê-la. Mas a luz manipulou nossas vidas, manipulou tudo, e o preço é elevado demais. A nova Marisa estava em lágrimas, uma tristeza profunda, enquanto as sombras ao redor pareciam gritar em resposta. E então, com um movimento de desespero, ela apontou para Lara. Ela sempre esteve por trás de tudo. Você não pode confiar na luz. Arthur sentiu o mundo girar. Tudo o que conhecia agora se transformava em um campo minado de desconfiança. A fenda no chão brilhava, como se as profundezas quisessem engoli-los a todos. Ele olhou para as crianças, então para Lara, e a sensação de traição teimava fundo em seu peito. O que ele não queria ver, agora, estava diante dele. Uma escolha tinha que ser feita, mas a veracidade delas começou a desmoronar. Um som ensurdecedor do eco das crianças misturou-se à conversa. E algo dentro de Arthur se rompeu. É verdade! Alguém aqui está me enganando! O que fazer agora? Ele estava prestes a fazer sua escolha. Mas as sombras se aproximavam. E a nova Marisa sussurrou. A verdade é muito mais obscura do que você imagina, Arthur. Você sente? A luz se torna treva. Arthur congelou. A próxima escolha mudaria tudo. Ele precisava decidir. Mas a única certeza é que todos estavam em perigo. Ele estava cercado por sombras que não sabia se eram seus amigos ou inimigos. E a última pergunta ecoava em seu coração angustiado. Quem, entre eles, verdadeiramente era traição? Arthur estava preso, a atmosfera carregada de tensão. Sentimentos conflitantes pulsando em seu peito. Ele olhava para as duas versões de Marisa, uma das sombras selvagens, outra luz ofuscante. E enquanto pensava em tudo o que estava em jogo, uma ideia aterrorizante começou a tomar forma em sua mente. O que você quer dizer com traição? Ele gritou, a voz tremendo.
Mas antes que qualquer uma delas pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou. Como se o próprio céu estivesse se quebrando, uma onda de energia fez o chão tremer ainda mais. A fenda aberta começou a se expandir, sugando tudo ao redor. As crianças, Marisa, Lara e até mesmo Arthur. Ele sentiu a gravidade se intensificando, a escuridão se aproximando. Arthur! As vozes se misturaram em um grito desesperado, mas em meio ao caos, uma nova figura emergiu da fenda. Arthur murmurou, o reconhecimento assolando seu coração. Era o pai que ele perdera há anos, tragicamente. Mas a expressão dele era de um espectro consciente, com um misto de tristeza e fúria. Arthur, você precisa entender, todo esse sofrimento é culpa minha, culpa sua? Arthur estava confuso. Todos em torno dele pararam. O tempo parecia parar. Marisa e Lara olhavam perplexas. Como assim, pai? O que você está dizendo? A pressão aumentava com cada palavra, as sombras girando como se estivessem prestes a devorá-los. O homem passou a mão pela cabeça. Eu criei a escuridão. A sombra de Marisa, suas memórias, tudo começou aqui, com a minha escolha. Ela nunca foi a verdadeira traidora. O olhar dele se fixou em Lara, que estava paralisada de horror. A luz estava certa. Era a única maneira de proteger você. A revelação cortou a tensão no ar, um choque devastador. Como você pôde? Arthur gritou, a dor estampada no rosto. Você trouxe isso para nós, para mim. O homem abriu a boca, mas palavras de arrependimento falharam em sair. As crianças começaram a se afastar lentamente, compreendendo que os adultos estavam imersos em algo que elas não podiam entender. Não temos tempo para isso, Marisa gritou, finalmente se libertando da fascinação pelo homem que surgira. Ela voltou-se para Arthur, os olhos cheios de emoção. Precisamos escolher agora. Elas estão em perigo. As crianças estavam gritando agora, um coro de desespero misturado com o apelo desesperado da mãe. Mas o pai de Arthur não estava pronto para se calar. Você não sabe o que ela está tentando fazer com você, Arthur. Ela quer que você escolha a luz. A acusação saiu cortante como uma adaga. Um pânico se apoderou de Arthur. Escolha a luz ou a escuridão. Lara estava agora ferida, confusa, buscando o entendimento. E nesse momento, o chão sob eles começou a se quebrar ainda mais. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, enquanto as sombras pareciam ganhar vida própria, dançando freneticamente em redemoinhos. E em meio ao tumulto, uma verdade dolorosa se revelou, algo que mudaria tudo para sempre. O homem que Arthur pensara ter perdido, e que deveria ser seu protetor, na verdade, era o responsável por essa escuridão. Um sentimento de traição tomou conta de seu ser, e a única pergunta que restava em sua mente era: quem estava realmente do lado dele? A luz começou a piscar, refletindo nas expressões desesperadas de todos, e no caldeirão da confusão, algo se rompeu. A figura do pai começou a se desvanecer, e a única coisa que sobrou foi um eco do seu aviso final: Arthur, não confie na luz. Nesse instante, uma nova sensação de urgência invadiu Arthur. Ele tinha que decidir. E agora, tudo estava prestes a desmoronar. O abismo aberto engolia a realidade, e enquanto a escuridão se aproximava, ele se perguntava o que realmente significava confiar, e mais importante, quem era o verdadeiro traidor. Arthur estava preso, a atmosfera carregada de tensão, sentimentos conflitantes pulsando em seu peito. Ele olhava para as duas versões de Marisa, uma das sombras selvagens, outra a luz ofuscante. E enquanto pensava em tudo o que estava em jogo, uma ideia aterrorizante começou a tomar forma em sua mente.
O que você quer dizer com traição? Ele gritou, a voz tremendo. Mas antes que qualquer uma delas pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou. Como se o próprio céu estivesse se quebrando, uma onda de energia fez o chão tremer ainda mais. A fenda aberta começou a se expandir, sugando tudo ao redor. As crianças, Marisa, Lara e até mesmo Arthur. Ele sentiu a gravidade se intensificando, a escuridão se aproximando. Arthur. As vozes se misturaram em um grito desesperado. Mas, em meio ao caos, uma nova figura emergiu da fenda, um homem alto e em silêncio. Quando ele finalmente saiu, o ar parecia mudar. Os olhares atordoados se voltaram para ele, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que queimava. Pai! Arthur murmurou, o reconhecimento assolando seu coração. Era o pai que ele perdera há anos, tragicamente. Mas a expressão dele era a de um espectro consciente, um misto de tristeza e fúria. Arthur, você precisa entender. Todo esse sofrimento é culpa minha. Culpa sua? Arthur estava confuso. Todos em torno dele pararam. O tempo parecia parar. Marisa e Lara olhavam perplexas. Como assim, pai? O que você está dizendo? A pressão aumentava com cada palavra. As sombras girando como se estivessem prestes a devorá-los. O homem passou a mão pela cabeça. Eu criei a escuridão, a sombra de Marisa, suas memórias. Tudo começou aqui, com a minha escolha. Ela nunca foi a verdadeira traidora. O olhar dele se fixou em Lara, que estava paralisada de horror. A luz estava certa. Era a única maneira de proteger você. A revelação cortou a tensão no ar. Um choque devastador. Como você pôde? Arthur gritou, a dor estampada no rosto. Você trouxe isso para nós, para mim. O homem abriu a boca, mas palavras de arrependimento falharam em sair. As crianças começaram a se afastar lentamente, compreendendo que os adultos estavam imersos em algo que elas não podiam entender. Não temos tempo para isso, Marisa gritou, finalmente se libertando da fascinação pelo homem que surgira. Ela voltou-se para Arthur, os olhos cheios de emoção. Precisamos escolher agora. Elas estão em perigo. As crianças estavam gritando agora, um coro de desespero, misturado com o apelo desesperado da mãe. Mas o pai de Arthur não estava pronto para se calar. Você não sabe o que ela está tentando fazer com você, Arthur. Ela quer que você escolha a luz. A acusação saiu cortante como uma adaga. Um pânico se apoderou de Arthur. Escolha a luz ou a escuridão. Lá estava agora ferida, confusa, buscando um entendimento. E nesse momento, o chão sob eles começou a se quebrar ainda mais. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, enquanto as sombras pareciam ganhar vida própria, dançando freneticamente em redemoinhos. E em meio ao tumulto, uma verdade dolorosa se revelou, algo que mudaria tudo para sempre. O homem que Arthur pensara ter perdido e que deveria ser seu protetor, na verdade, era o responsável por essa escuridão. Um sentimento de traição tomou conta de seu ser, e a única pergunta que restava em sua mente era: quem estava realmente do lado dele? A luz começou a piscar, refletindo nas expressões desesperadas de todos. E no caldeirão da confusão, algo se rompeu. A figura do pai começou a se desvanecer, e a única coisa que sobrou foi um eco do seu aviso final. Arthur, não confie na luz. Nesse instante, uma nova sensação de urgência invadiu Arthur. As luzes piscavam, criando um efeito hipnotizante. As sombras dançavam mais próximas. Ele não sabia como, mas pela primeira vez, uma ideia clara se formou em sua mente.
e, num ato instintivo, decidiu que precisava confrontar isso. Com os olhos fixos nas crianças silenciosas, Arthur se virou para Laras e Marisa. Agora vamos descobrir o que acontece se nós todos celebrarmos a união. Ele estendeu as mãos, livre de qualquer dúvida, como se estivesse prestes a orquestrar algo invisível. Juntas. Antes que algo pudesse ser dito, um clarão envolveu tudo. A luz explodiu e as crianças, em um brilhante clarão, desapareceram. O mundo ao redor de Arthur começou a desmoronar e em segundos, e ele se viu de volta na mansão, sozinho. Silêncio absoluto. As sombras haviam partido. Mas em sua mão ele segurava uma pulseira antiga, uma que ele não havia visto há anos, carregada de memórias esquecidas. O que isso significava? As memórias, as verdades, a dor. Tudo começou a voltar. Ele percebeu que a chave para entender tudo, Marisa, sua mãe, a traição e a luz, estava bem ali, presas nas artérias de sua vida. E num último instante, ele olhou para a pulseira e uma nova ideia brotou. O que se esconde na luz? E ao pronunciar isso, a mansão começou a tremer. Um novo portal se formando à sua frente. Com o coração acelerado, a pergunta voltou à sua mente. Seria ele mais uma vez enganado? Ele não sabia, mas a verdade estava prestes a se revelar. Arthur estava prestes a tocar a pulseira quando um movimento abrupto fez seu coração parar. A porta que se formara no chão brilhava, pulsando com uma energia quase palpável. Ele hesitou, e por um momento o tempo parecia parar, mas a epifania de que tudo poderia mudar a qualquer instante invadiu sua mente. O brilho, tão intenso, quase o cega. Ele franziu os olhos e, subitamente, as crianças apareceram novamente, suas vozes unidas em um coro angustiado. Ajuda, por favor! O clamor dela era como um grito de socorro ecoando em um abismo sem fim. A luz o cercou, a pressão em seu peito aumentou. Não, não! Eu tenho que salvá-los! Com as mãos tremendo, Arthur correu em direção à fenda, mas uma sombra se interpôs no caminho. Era Marisa, a última versão de si que ele viu. A sombra que a consumia. Você não pode entrar. Não compreende o que isso significa. A voz dela se desfez em um eco distante. Arthur parou novamente. Uma escolha era necessária. Ele não queria fazer o que ela pedira. Então, a figura de seu pai dispersou-se em meio ao caos. Arthur, não vá. Elas não são inocentes. Tudo que você ama ficará em ruínas. As palavras ressurgiram, e por um momento ele hesitou, os sentimentos se espalhando. Mas em um impulso mais forte que o medo, ele decidiu. Eu escolho salvar. Arthur se lançou para a luz, e antes que conseguisse entender, tudo ao seu redor explodiu em uma tempestade de cores, sons e sussurros carregados. Era como ser sugado para dentro de um tornado. A energia envolveu seu corpo, e tudo se desfez. Quando a confusão da luz finalmente desapareceu, Arthur se viu em um lugar que não reconhecia. Era um amplo salão, paredes cobertas de espelhos. Mas esses espelhos não refletiam apenas a história ou os rostos. Refletiam segredos. E para seu choque, ele viu a imagem de sua filha, a menina com os cabelos cacheados, saudável, viva e sorridente. Porém, ao lado dela estavam suas amigas, dançando e rindo, como se tudo fosse normal, mas algo estava errado. Ele sentiu um aperto no coração, uma sensação de que havia algo mais. Não, não pode ser. Ele se aproximou e a imagem se distorceu. Cada vez que tentava tocá-la, a conexão se rompendo, como se a criança estivesse em um lugar diferente, em um tempo diferente. Ela começou a chorar. Papá!
Ajuda! Com um olhar que transbordava dor. Você deve entender. Aqui não é o que parece ser. A voz dela desapareceu na neblina. O ruído elétrico estalou na sala e várias janelas se abriram. As crianças agora estavam dentro de um campo de sombras. Ele olhou rapidamente em volta. Poderia haver uma forma de salvá-las, de desfazer todo o mal. Mas não havia certezas. E naquele instante, a verdade mais devastadora surgiu. Marisa e Lara, as traições que me cercavam foram coordenadas. Não era só uma escolha. A realização atingiu Arthur como uma tempestade. O homem que ele pensou ser um protetor, quando se foi, deixou uma manipulação que nem mesmo a luz que tinha poderia desfazer. Mas o que mais doía era a presença dela, de Marisa. Ela clipou o tempo. Eu sou a luz e a escuridão que você teme. É o que você realmente precisa entender. E antes que pudesse processar o que ouviu, todas as imagens começaram a desvanecer e, ao mesmo tempo, a sala se transformava em um novo lugar. Uma floresta densa e sombria. Ele se viu de volta naquela noite, confrontado, cercado por gritos de crianças e pela sombra de Marisa. O único pensamento que prevalecia era o que realmente era a traição. E sem um aviso prévio, a sombra se aproximou novamente. Agora, com um sorriso distorcido. Você está pronto para a verdade, Arthur? Arthur estava prestes a gritar, quando a sombra mergulhou na escuridão e tudo desapareceu, deixando somente... Gripou Marisa, sua voz ecoando como se viesse de todos os lados. A verdade está diante de você. As sombras começaram a recuar, mas não sem lutar. Em um respingo de coragem, Arthur deu um passo em direção ao brilho. E se eu não escolher? E se eu decidir não ser parte disso? Disse com a voz firme, mas a dor ainda latente. Isso não é uma opção, Lara gritou, agora em uma posição de luta entre Arthur e as trevas. Mas o que ela estava tentando proteger, a certeza que ele tinha, desapareceu em meio ao caos. Os gritos das crianças ecoavam, misturados ao gemido das sombras que se aproximavam, sufocando tudo à sua volta. Não, ele não podia deixar que a história se repetisse. O passado dele não poderia ser o futuro de sua filha. Não mais. De repente, tudo se iluminou em uma explosão de cores, um final climático. Arthur sentiu a energia da luz o envolver, sentindo a conexão com sua filha e as outras crianças. Em um instante, ele percebeu que não era apenas lutar contra as trevas, era uma escolha de amor. Eu estou aqui, gritou, estendendo a mão. Eu te protegerei. Acreditem em mim. E então, num ato de pura vulnerabilidade, ele deixou fluir tudo o que sentia. O medo, a dor, amor, tudo se uniu em um só. As sombras hesitaram, lançando olhares confusos. Marisa olhou para a beira. Vozes de alegria começaram a ecoar, misturadas a lágrimas. O que aconteceu em seguida foi indescritível, envolvendo a todos numa aura acolhedora, purificadora. As sombras começaram a desvanecer, levando consigo os medos, as traições e as angústias que haviam assombrado sua vida. Você escolheu a luz, Arthur, sussurrou Lara, enquanto os sorrisos começavam a voltar ao ar. O amor de um pai sempre triunfa. E logo, tudo desabou em uma luz tão intensa que ofuscou os olhos de todos. O fim das trevas, o começo de algo novo. Arthur estava agachado em um campo iluminado,
A brisa suave acariciava seu rosto. O cheiro doce da terra fresca o envolvia. As crianças brincavam ao longe, rindo e se divertindo, como se nunca tivessem conhecido o medo. E ao olhar ao redor, Arthur viu, em um canto do campo, sua filha. Ela estava ali, saudável e feliz. "Pai!" ela chamou, correndo em sua direção. O coração dele disparou. Ele se ajoelhou e a abraçou forte, sentindo o calor e a vida que ele pensou ter perdido para sempre. Embora não soubesse como tudo tinha mudado, ele sentia que a luta não foi em vão. Agora seriam livres. Cada olhar entre eles carregava a certeza de que tudo tinha um propósito e que mesmo nas sombras havia sempre uma luz esperando para brilhar. Mas no fundo, uma pequena dúvida ainda persistia. O que realmente tinha acontecido com as trevas? E se elas voltassem? Arthur olhou para o horizonte, onde as sombras ainda pareciam se esconder. "Você ainda tem muito a descobrir." A voz de Marisa sussurrou suavemente, como um eco distante. Com isso, um mistério pairava no ar. A jornada deles estava apenas começando. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que faz tudo isso acontecer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Não escaneie este momento. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Não espere nem mais um segundo.